Para qualquer grande carnívoro, caçar presas é um desafio considerável. Toda vez que um predador caça, ele corre o risco de quebrar ossos, sofrer feridas infectadas e até mesmo morrer. Esse é justamente o caso dos predadores de hoje. Grandes felinos, como os leões, por exemplo, colocam literalmente tudo em risco ao caçar um búfalo. E se aumentássemos os tamanhos de predador e presa para o confronto mais impressionante do mundo? Para o Tiranossauro Rex, o predador mais famoso, caçar não era fácil. Sabemos de fato que um dos animais que o Tiranossauro Rex caçava era o lendário herbívoro Tricerátopo. No entanto, apesar de esse dinossauro ser uma das iguarias favoritas do tiranossauro, ele teria muita dificuldade para derrubar um. Mas por que exatamente? Como veremos neste vídeo, há muitos motivos. Junte-se a nós enquanto exploramos esses motivos. Hoje, grandes carnívoros como lobos costumam atacar membros velhos, jovens ou doentes de um rebanho. Pegue, por exemplo, as cenas de tirar o fôlego de alcateias de lobos tentando derrubar bois almiscarados, um tipo de ungulado ártico. Enquanto os lobos normalmente miram nos indivíduos vulneráveis, o rebanho de bois almiscarados costuma trabalhar em conjunto para proteger aqueles que estão em risco de predação. Os adultos, animais enormes, formam uma parede impenetrável para barrar os lobos. O Tricerátopo, por ocupar um nicho parecido ao do boi almiscarado como grande herbívoro das planícies e florestas quentes da formação Hell Creek, poderia ter usado técnica similar para proteger seus filhotes? Claro, isso é pura especulação baseada no que sabemos sobre os análogos mamíferos vivos do Tricerátopo e depende do Tricerátopo ter sido um animal que vivia em manadas, mas não é impossível. Embora esse comportamento não se fossilize, faria sentido que os tricerátomos adultos trabalhassem juntos para fazer tudo ao seu alcance para proteger aqueles que são mais vulneráveis. Talvez, como o boi almiscarado, eles cercassem os jovens ou fracos com adultos, desestimulando um tiranossauro faminto a arriscar se ferir. Todas essas técnicas defensivas especulativas seriam inúteis, no entanto, se não fosse pelo tamanho e força de um tricerátopo adulto totalmente desenvolvido. No comprimento máximo, o tricerátopo seria capaz de atingir cerca de 8 a 9 metros ou 26 a 30 pés de comprimento. Isso equivale a 4 vezes o tamanho de um boi almiscarado macho adulto, que, como já sabemos, é um herbívoro poderoso e bem preparado para se defender. Também se acredita que o tricerátopo adulto pesava entre 6 e 12 toneladas. Até um indivíduo solitário poderia se defender contra o poderoso Tiranossauro Rex. Agora, o Tiranossauro Rex era um animal incrivelmente grande por si só, ainda maior do que um tricerátopo totalmente crescido. As estimativas de tamanho mais recentes indicam que adultos de tiranossauro mediam entre 12 e mais de 13 metros de comprimento, e as estimativas de peso variam entre 6 e 9 toneladas. Os tiranossaurídeos também eram notoriamente conhecidos por sua força bruta. Enquanto os carcarodontosaurídeos preferiam corpos leves e dentes afiados para cortar, o Tiranossauro Rex e seus parentes eram feitos para esmagar e triturar ossos de presas. O tricerátopo era mais pesado, mas uma mordida certeira no pescoço, rosto ou perna poderia encerrar a luta em minutos para o herbívoro. O tricerátopo, porém, como veremos, tinha mais truques na manga. Ceratopsianos como o tricerátopo são famosos por uma coisa, e uma coisa só: seus chifres assustadores e afiados. A função dos chifres dos ceratopsianos já foi bastante debatida na comunidade paleontológica. Alguns pesquisadores acreditavam, historicamente, que eles eram exatamente o que pareciam ser: imensas armas fixadas nos crânios de alguns dos répteis mais formidáveis e poderosos que já existiram. Esses chifres, principalmente os do tricerátopo, eram supostamente usados para afastar grandes terópodes carnívoros como o tiranossauro.
Nos últimos anos, no entanto, essa hipótese mudou um pouco. Alguns paleontólogos acreditam que os chifres do Tricerátopo serviam para exibições ou disputas entre indivíduos da mesma espécie. Assim como os cervos ou carneiros selvagens de hoje em dia, os dinossauros, teoricamente, duelavam e batiam seus crânios uns contra os outros quando competiam pelo direito de acasalar. No entanto, como tanto machos quanto fêmeas possuíam o icônico rosto com 3 chifres, essa não pode ter sido a única função dos chifres. Também foi teorizado que os chifres do Tricerátopo eram, na verdade, estruturas de sinalização usadas para se comunicar com membros de um rebanho ou de um pequeno grupo. Ao exibir chifres ou mover a cabeça, triceratopos machos ou fêmeas demonstravam prontidão para acasalar, além de mostrar tamanho, força e vitalidade. Apesar disso, é provável que o tricerátopo usasse seus chifres para defesa. A gola óssea igualmente icônica, situada no topo do crânio, é considerada tanto uma estrutura de proteção quanto uma ferramenta de exibição. Ela pode ter tido cores vivas para atrair parceiros ou afastar predadores como o tiranossauro, além de proteger o pescoço das mandíbulas deles. Mesmo que aqueles chifres não fossem usados principalmente para atacar predadores que se aproximavam, um tricerátopo, em uma situação desesperadora, teria utilizado qualquer coisa ao seu alcance para sobreviver. Encurralado, um adulto poderia investir de cabeça contra o tiranossauro. Os chifres eram estruturas ósseas que saíam do crânio e tinham cobertura de queratina externa. Eles eram certamente afiados e poderosos o suficiente para causar danos às pernas ou ao ventre do tiranossauro, quando usados corretamente, mas em tais situações, o herbívoro corria o risco de quebrá-los. Provavelmente, ele só usaria os chifres para se defender em grave perigo, mas talvez apenas sua aparência já afastasse um tiranossauro faminto. Diante de ameaças como o Tiranossauro Rex, o Tricerátopo pode ter usado seus chifres e gola para fazer exibições comunicativas de força, semelhantes às usadas entre membros da mesma espécie. Muitos animais, como répteis, usam exibições de ameaça para intimidar predadores, e o Tricerátopo, um herbívoro, pode ter feito o mesmo. O ceratopsiano talvez mostrasse sua gola, balançasse os chifres pontiagudos e emitisse chamados altos e agressivos para afastar um intruso. Isso talvez bastasse para assustar um tiranossauro inexperiente ou nervoso. Claro, isso não funcionaria todas as vezes, no entanto. Grandes herbívoros estão entre os animais mais perigosos atualmente. Aqueles que ocupam nichos ecológicos parecidos com os do Tricerátopo no fim do Cretáceo. Pense em rinocerontes, hipopótamos, bisões, alces e até elefantes. Os hipopótamos, por exemplo, são frequentemente citados como um dos animais mais perigosos da África, e eles tiram a vida de cerca de 500 pessoas todos os anos. Seu tamanho, velocidade e massa, como os de um tricerátopo adulto, já são armas. Mas seus instintos territoriais e de proteção podem ser ainda mais perigosos. Vamos aplicar essa lógica ao tricerátopo. Se esses dinossauros viviam em bandos, talvez líderes como matriarcas ou machos dominantes tivessem comportamentos semelhantes. Adultos podiam atacar ou investir contra qualquer animal que invadisse seu território ou ameaçasse os mais jovens do grupo. Em um ataque de tiranossauro, a situação mais perigosa em Hell Creek, os herbívoros ficariam em alerta máximo. Uma debandada, investidas, círculos defensivos e uma cacofonia de chamados e grunhidos podiam aguardar qualquer tiranossauro que atacasse o rebanho. Hipopótamos e rinocerontes são animais bastante nervosos. Eles precisam ser assim para se manterem vigilantes e vivos. O tricerátopo, como animal de presa, talvez fosse igual. A melhor defesa, em certos cenários, teria sido um bom ataque. E talvez fosse melhor recorrer à agressividade, primeiro para sobreviver e garantir a continuidade da espécie a longo prazo. Se você estiver com fome o suficiente, não há muito que você não faça para garantir uma boa refeição.
O Tiranossauro Rex vivia em um ambiente dinâmico e imprevisível, onde a comida não era garantida, e por isso, geralmente não podia ser exigente. As presas do Tiranossauro Rex tinham estratégias próprias. O Tricerátopo, por exemplo, usava seu tamanho, chifres e possível agressividade para se defender. Não posso afirmar que caçar outros herbívoros de Hell Creek seria mais fácil. O anquilossauro, por exemplo, era protegido por armaduras em praticamente todo o corpo, e até mesmo as mandíbulas poderosas do tiranossauro poderiam ter dificuldade para abatê-lo. Além disso, a clava na cauda devia ter uso semelhante aos chifres do tricerátopo. Primeiro como ferramenta de exibição e disputa, depois como arma de impacto. O edmontossauro provavelmente andava em grandes manadas e era maior que o tricerátopo. Para derrubar um, o predador precisaria planejar cuidadosamente para isolar o membro mais vulnerável da manada. O ornitomimo era provavelmente muito rápido. Já o Tiranossauro Rex, sendo um predador de emboscada, teria que se aproximar muito desses terópodes herbívoros, arriscando se revelar antes do tempo. O tricerátopo, no entanto, parece ter sido uma presa particularmente difícil de abater, mesmo para um animal tão grande e poderoso quanto o Tiranossauro Rex. Um movimento, ou passo em falso, ou uma mordida errada, e o terópode poderia ser atingido por alguns dos chifres mais impressionantes já encontrados em fósseis. É quase certo que, salvo desespero, um Tiranossauro Rex não atacasse sozinho um tricerátopo adulto saudável, preferindo alvos com menor capacidade de defesa. Embora saibamos que o tiranossauro caçava esse herbívoro, não sabemos com que frequência esses encontros ocorriam. Será que o Tiranossauro Rex realmente preferia um animal que poderia ser tão desafiador de derrubar? Ou será que ele jogava pelo seguro e escolhia algo um pouco menos arriscado? A vida em Hell Creek, como em qualquer outro lugar, era um equilíbrio mortal entre predador e presa. E a relação entre tricerátopo e tiranossauro foi imortalizada no registro fóssil nos dias de hoje. Poucos relacionamentos entre predador e presa foram tão impressionantes quanto esse teria sido, e por isso, sempre é interessante especular sobre como esses encontros poderiam ter acontecido na vida real. Como você imagina uma caçada de tiranossauro a um tricerátopo na vida real? Conte pra gente o que você acha nos comentários. Nós sempre gostamos de ouvir vocês. Mais uma vez, obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.